Paternidade bem-sucedida do berço ao altar. Paternidade bem-sucedida do berço ao altar. Próxima tela diz assim, ó. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso de número 1. Eu coloquei aí para ficar mais fácil, tá? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Antes de prosseguir, deixa eu explicar um pouco sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é conhecido como o maior sermão da Bíblia. Foi o sermão que Moisés ministrou para a geração que entraria na terra prometida. Lembrando que aqui, Moisés está com 120 anos de idade. Há 40 anos, ele tirou o povo de Israel do Egito. Aquela geração que saiu do Egito estava morta. A geração que saiu do Egito estava morta. A não ser algumas crianças, Josué e Caleb, mas na sua maioria estava morta. A geração que estava ali eram os filhos daqueles pais que agora, estes filhos são pais. E são eles que vão entrar na terra prometida. Deuteronômio significa repetição da lei. É por isso que quando você lê o livro de Deuteronômio, você percebe que Moisés está recapitulando muita coisa, repetindo acontecimentos, repetindo o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés precisa colocar na mente, no coração daqueles homens que eram responsáveis pela transmissão dos valores e princípios do reino, para que ele morra em paz, consciente de que fez um bom trabalho. Lembrando que Moisés está com toda aquela multidão nas campinas de Moabe. Ele não vai entrar na terra prometida. Moisés não terá esse privilégio de entrar na terra prometida por causa dos erros que ele havia cometido. Deus falou para ele falar com a rocha, mas ele fere a rocha. E a rocha era Cristo. Agora, Moisés precisa deixar claro para aqueles que entrariam na terra prometida algumas verdades preponderantes. Esse texto é tão importante para os judeus. Capítulo 6 de Deuteronômio é uma declaração de fé para o povo judeu. Por isso, dentro da mezuzá, que todo judeu tem no batente da porta, está um pergaminho com esse texto aqui. Então você tem que ler esse texto com isso em mente. Moisés está com 120 anos de idade, há 40 anos saíram do Egito, aqueles pais estão para entrar na terra prometida, e Moisés está recapitulando, reafirmando, ensinando, colocando na mente e no coração deles estas verdades, que vão ser uma bússola orientadora. Valores que vão guiar o comportamento e a jornada de fé daquele povo. Então diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho. Preste atenção que Deus está falando aqui através de Moisés
sobre uma responsabilidade geracional. Porque quando eu estou ensinando o Douglas, na verdade, eu já estou falando com o meu neto e com o meu bisneto. Teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. É impressionante como há uma repetição da palavra, do verbo ouvir. Ouve, 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 ó Israel. Não foi por acaso que para 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus também para 7 igrejas diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que Moisés diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Porque não basta ouvir e não obedecer. Não basta ouvir e não praticar. Porque Jesus disse assim: olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. E só não caiu porque a casa estava edificada sobre os princípios, os valores. Ouviu e praticou. Novamente, ouve, ó Israel. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, de novo, ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja só, aquele velho líder, Moisés, tinha algumas prioridades em mente, que gostaria que fosse a prioridade na mente dos pais. Qual era a primeira prioridade? Deixar claro para todos eles que só existe o Senhor, o nosso Deus, como o único Senhor. Moisés sabia que o povo estava indo para uma terra que ainda era habitada por povos idólatras, que serviam e adoravam outros deuses. Moisés sabia que na jornada da fé, todos eles seriam tentados, seduzidos a servirem outros deuses, a adorarem outros deuses. Aconteceu. Por exemplo, na época de Elias, muitos passaram a adorar Baal. E aí, quando a gente lê esse texto, pensamos, não tem nada a ver com a gente. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Hoje, nós estamos percebendo que há um pecado de idolatria que muitas vezes compromete a nossa saúde espiritual. Até porque, gente, todo pecado, de certa forma, está ligado ao pecado de idolatria. Mas na sequência, Moisés continua falando algo que está ligado ao anterior, ao assunto anterior. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que Moisés está querendo nos ensinar aqui? Ensinar aquele povo e nos ensinar hoje também. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de toda a tua força. Você já leu aquele livro? Você é aquilo que você ama? É interessante. O que é glorificar a Deus? É obedecer a Deus. E você obedece quem você mais ama. O que você mais ama é o que você obedece. E se você obedece, você glorifica. E se você ama mais este, aquele ou aquilo do que Deus, você obedece. E consequentemente você glorifica. E isso se torna um ídolo. Por que razão Deus chega para Abraão e diz: pega o teu único filho, aquele a quem você ama, leva até o Moriá e sacrifica-o para mim, como um cordeiro. Não parece uma incoerência? Não parece um contrassenso? Afinal, Isaac não era uma promessa. Isaac não era filho da promessa. Que Deus é esse que dá Isaac como cumprimento de uma promessa? E quando Isaac está na sua adolescência, Deus o pede de volta e da forma mais trágica possível. Sacrifica-o, sangra-o no altar para mim. Por que muitas vezes Deus pede para nós o nosso Isaac? Aquilo que para nós é tão valioso, tão importante como bênção. Tudo que Deus queria saber é se a bênção não havia roubado o lugar do abençoador. Porque é idolatria. Há pessoas que idolatram o casamento. Há pessoas que idolatram a família. Há pessoas que idolatram o cônjuge. Há pessoas que idolatram o filho. Há pessoas que idolatram a empresa. Há pessoas que idolatram a igreja. Há pessoas que idolatram o amor. Eu ouvi outro dia alguém dizer: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Um dia uma mulher olhou para mim e disse: pastor, este homem me traiu, acabou com a minha vida, destruiu a minha vida, roubou a minha alegria, roubou minha felicidade, destruiu o meu sentido de viver. Eu disse: então, ele é o seu Deus. Você colocou o seu marido no lugar de Deus. Eu disse: irmã, acorda. Quem morreu por você foi Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu marido é importante, mas Deus é a sua razão de viver. A sua mulher é importante, mas Deus é a sua razão de viver. Seu filho é importante, mas Deus é a sua razão de viver. Tudo que Deus te deu de material é importante, mas não é aí que está o sentido e a razão da sua vida. Olha como Jó entendeu isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome daquele que é o único Deus e Senhor na minha vida. É isso que Moisés está dizendo. Ame seu marido, porém ame mais o seu Deus. Ame a sua esposa, mas ame mais o seu Deus. Ame seus filhos, porém ame mais o seu Deus. E a questão aqui é o que você ama mais.
Porque o meu amor a Deus coloca no lugar todos os outros amores. O meu amor a Deus, meu amor a Ele é sobre tudo, todos e todos os amores. Aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Com quem que Moisés está falando aqui? Com os pais. Repete comigo. Vou perguntar se vocês respondem. Com quem Moisés está falando aqui? Com os pais. Então Moisés está dizendo assim, ó: vocês vão ensinar para os seus filhos que só existe um Senhor. Só existe um Senhor, o qual vocês devem amar no tempo presente com toda a força do seu ser. Agora, segundo, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, vocês vão inculcar, colocar na cuca dos filhos. Mas antes, estas palavras precisam estar no seu coração. Olhem para cá todos, por favor. Os nossos filhos não esperam de nós perfeição. Os nossos filhos esperam de nós coerência. Não faz sentido eu falar para Letícia, Douglas e Pedro, meus filhos: vocês precisam ser apaixonados por Deus. Aí eles olham para mim e veem em mim um crente morno, descomprometido, carnal, não manifesta nada do amor por Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Presta atenção. Quantos aqui querem filhos apaixonados por Jesus? Levante a mão assim, por favor. Você é apaixonado por Jesus? Quantos aqui querem filhos parecidos com Jesus? Levante a mão e diga amém. Não, eu vou perguntar de novo, que temos irmãos que estão com preguiça. Quantos aqui querem filhos muito parecidos com Jesus? Levante a mão e diga amém. Agora, sabe qual é o problema? Tem muitos que querem filhos parecidos com Jesus, porém eles, pais, se parecem mais com o diabo. Um dia, o apóstolo Paulo, como um grande pai espiritual, disse assim: podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Meu pai, quando era vivo, pastor de uma linda igreja, eu vi ele um dia falando para a igreja assim, ó: podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para os pais aqui, papai e mamãe. A sua atitude dentro de casa tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? A sua fala dentro de casa tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? A maneira como você trata sua sogra e o seu sogro tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? A forma como você trata sua nora e o seu genro tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? A forma como você lida com as suas crianças, que não são fáceis, tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? Quando vocês sentam à mesa, o que se fala nesse tempo tem mais a ver com Jesus ou com o diabo? Moisés está dizendo assim, ó: antes
que vocês digam para os seus filhos: esta palavra que hoje eu ordeno a vocês, vivam essa palavra. Pratiquem esta palavra. Encarnem esta palavra. Sejam a pregação viva desta palavra. Porque senão não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração tem a ver com mente. Mente tem a ver com a forma de pensar. Então é assim. Primeiro eu penso, depois eu sinto, e o que eu sinto se converte em ações, em atitudes, em comportamento. Então, se nós queremos filhos parecidos com Jesus, nós precisamos viver de tal forma que os nossos filhos possam dizer: eu vejo Jesus no meu pai, eu vejo Jesus na minha mãe. E aí diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Agora você só fala daquilo que você conhece. E aqui está o grande problema. Aqui está o grande problema. Outro dia eu ouvi alguém dando uma interpretação quando Paulo dizia que as mulheres não deviam falar na igreja, mas lá em casa. E alguém disse o seguinte: a razão pela qual Paulo dizia as mulheres não devem perguntar na igreja sobre as escrituras, mas sim perguntem lá em casa para o marido e pai que tem a responsabilidade de ensinar a família. Quando eu olho para José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, eu fico impressionado. Sabe por quê? Primeiro que ser pai adotivo de Jesus era um grande desafio. Você imagina. José sabia quem era Jesus. Ele lia as escrituras, ele conversou com Maria, aí teve visita angelical. José tinha consciência de quem era Jesus. E Jesus não nasceu como um bebê com uma programação mental que carregava um drive mental teológico. Jesus nasceu como qualquer outra criança. Chorou. Se naquela época houvesse fralda descartável, teria usado. Mamadeira, chupeta. Caiu, ralou o joelho, se levantou, teve diarreia. Jesus foi uma criança como qualquer outra. Teve dor de ouvido. Foi uma criança como qualquer outra. E Jesus foi educado, discipulado, ensinado, treinado. Agora preste atenção. José entendeu esta palavra aqui, ó. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. José treinou, discipulou, ensinou Jesus tão bem que aos 12 anos Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei sobre as escrituras e deixando todos embasbacados, chocados. Que conhecimento extraordinário é esse? Quem é esse menino tão bem ensinado que sabe tanto das escrituras? A pergunta que fica é: será que os nossos adolescentes de 12 anos conseguem discutir na sala de aula, em alto nível, com um professor de filosofia, de psicologia, de história,
defendendo sua fé, porque conhece as Escrituras, porque aprendeu com seus pais. É uma pena. Alguns adolescentes sabem tudo de jogos online. Alguns adolescentes sabem tudo das séries da Netflix. Sabem tudo de outras coisas que não deveriam saber na internet. Mas não sabem quais são os 5 livros do Pentateuco. Mas não sabem quais são os 5 livros poéticos da Bíblia. Mas não sabem quais são as epístolas do apóstolo Paulo. Eu fiquei impressionado com a minha netinha, porque o meu filho Douglas, ele tem a mesma preocupação com os filhos que eu tive com eles. Meu filho Douglas e a minha nora Valéria estudam todos os dias um texto bíblico com os nossos netos, a Luísa e o Davi. Davi tem 10 anos, a Luísa tem 12 anos. Ano passado, a Luísa leu a Bíblia toda em 5 meses. Fez um resumo de cada livro que leu, para a mãe ter certeza que ela havia lido. E aí eu fiz um podcast com ela. Está lá no meu canal no YouTube. E eu fazendo um podcast com a Luísa, só assuntos interessantes de família, adolescentes, igreja. E de repente no final ela disse: vô, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar o apóstolo Paulo. E eu disse: é? Por quê? Porque eu quero fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei para ela: mas que pergunta você quer fazer para Paulo? Eu vou chegar para ele e vou perguntar: Paulo, afinal de contas, qual era o seu espinho na carne? Eu fiquei pensando, com 12 anos, falando de Paulo como quem conhece a história de Paulo. O que a tua filha conhece da Bíblia? O que teu filho conhece da Bíblia? O que você conhece das Escrituras para ensinar os seus filhos? Porque dá uma olhadinha aí. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Preste atenção, não é responsabilidade da escola batista, da escola presbiteriana, da escola adventista, não é responsabilidade educar nossos filhos biblicamente, não é responsabilidade da igreja educar nossos filhos biblicamente. O texto é claro: na tua casa. Moisés está dizendo: é na tua casa. Até porque naquela época e naquele tempo, não havia templo, não havia igreja. Inclusive até o ano 300 da era cristã, não havia igreja. A responsabilidade era realmente em casa. A igreja coopera, a igreja ajuda, a igreja apoia, a igreja reforça, mas é na sua casa que os filhos devem aprender quem é Deus e tudo sobre a sua palavra. Em casa. É em casa. Eu sempre construo uma situação que eu acho que ajuda para ilustrar. Eu sempre digo o seguinte: filhos não vêm prontos, se constrói. E quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. Deixa eu construir aqui uma situação. Tem palmeirenses aqui? Levante a mão assim, por favor. Tem palmeirenses. Tem corintiano aqui? Levante a mão. Meu Deus. Tem em todo lugar também, não é verdade? Mas está na Bíblia também. Tem santista aqui? Está na Bíblia também, está na Bíblia. Um dia o pastor estava questionando uns jovens por que ele
estava falando sobre o campeonato, a rodada do final de semana, né? O pastor chegou, vocês estão torcendo para time, vocês estão falando aí do Corinthians, do Santos, do São Paulo, vocês não têm juízo, não, vocês têm que se converter. O mais esperto disse, não, pastor, o senhor não ouviu direito. Nós estamos falando aqui das cartas que o São Paulo escreveu para os santos da igreja de Corinto. Está tudo na Bíblia. Está que nem o irmão. Estava pintando uma parede e sentiu saudade daquelas músicas de quando ele não era de Jesus. Aí ele começou assim, no rio de Piracicaba. Aí o pastor, que é isso, irmão? Foi lá que eu me batizei. Essa moçada não é fácil, não é verdade? Mas presta atenção. Tem flamenguista aqui? Levante a mão assim, por favor. Aí, também tem em todo lugar. Mas vamos construir aqui uma situação com um casal flamenguista. Suponhamos que ele engravida ela. E os dois são flamenguista roxo. Aos 3 meses, eles sabem que é o menino. Aí eles começam a ministrar Flamengo sobre essa criança que está sendo gerada. E já começa assim, vai chamar Zico. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Tudo do Flamengo. Nessa casa tudo é do Flamengo. O prato tem o emblema do Flamengo. A xícara do Flamengo. Não é? A casa é pintada na cor do Flamengo. Entendeu? Lá se ouve muito hino do Flamengo. E a criança vai se desenvolvendo no útero da mãe, sendo ministrada. Tudo sobre o Flamengo. Aí eles assistem os jogos do Flamengo juntos. Gritam gol juntos. E Flamengo, Flamengo, Flamengo e Flamengo. Aí a mãe também foi assistir no Maracanã, o Flamengo jogar. E Flamengo, e Flamengo, e Flamengo. Com 6 meses... Quem está grávido aqui, levante a mão assim, por favor. Muito bem, então presta atenção. Quem está grávido? Com 6 meses, tem um processo pedagógico chamado educação intrauterina. A partir dos 6 meses, a criança ouve tudo, sente tudo, absorve tudo e aprende. A partir dos 6 meses, na barriga da mãe. E aí, ela vai guardando toda essa ministração flamenguista. Com 8 meses, o pai diz, vai nascer flamenguista roxo. Aí a mãe fica com aquela coisa de grávida. No final da gravidez, ela quer ouvir o hino do Flamengo todo dia. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. E ela fica ouvindo. E a criança vai assimilando, vai absorvendo. Aí quando chega perto de nascer, o pai enfeita o quartinho com tudo do Flamengo. Manda bordar o hino do Flamengo na coxa que vai no berço. Coloca o emblema do Flamengo na fronha que vai no travesseiro. Coloca tudo decorado com a coisa do Flamengo, as coisas do Flamengo. Aí lá do hospital já sai com o bonezinho do Flamengo, com a camisetinha do Flamengo. Isso é doença. Com o calçãozinho do Flamengo, a meinha do Flamengo, o tênisinho do Flamengo, gente. E aí, quando chega em casa, entra no quarto ao som do hino do Flamengo. Aí eles fazem essa criança dormir embalada com o hino do Flamengo. Aí a criança começa a crescer, o pai faz ela aprender o hino do Flamengo. Aí leva para o Maracanã para assistir o jogo do Flamengo. E o Ziquinho está lá. Flamenguista. Quando essa criança está com 10 anos, vai ser fluminense, sim ou não? Sim ou não? Vai ser vascaína, sim ou não? Não. Botafogo, sim ou não? Não. Vai ser o quê? É esse tipo de gente, quando morre, a família diz, vamos cobrir o caixão com a bandeira do Flamengo. Olhem para cá. Por quê?
Agora eu pergunto, e se tivesse feito isso com a Bíblia? E se tivesse feito isso com o Evangelho? Aos 3 meses, sabendo que era um menino, vai chamar João Pedro Batista de Jesus, que é para não errar. E todo dia o pai coloca a mão na barriga e diz: o Senhor vai ser o seu pastor e nada te faltará. Está sendo gerado aqui um discípulo piedoso do Senhor Jesus Cristo, que já vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, como João Batista. E o pai e a mãe vão ministrando sobre esta criança o Evangelho. Deixa uma Bíblia aberta no quarto, escreve texto na parede, manda já bordar na concha que vai no berço Salmo 23. Quando a criança volta do hospital, quando a mãe volta do hospital com a criança, já entra no quarto ouvindo um hino de louvor e adoração ao Senhor. Quando chega em casa, o pai já levanta e diz assim: ó, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, nasceu para ser uma bênção. E eu declaro que a nossa descendência será poderosa na terra. Aí essa criança começa a crescer. Aí o pai faz como eu fiz com os meus filhos, como Douglas faz com os filhos dele. Repete com o pai aí: eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu amo a nossa família. Todo dia, repete aí: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma bênção. E aí traz para a igreja, envolve esta criança com o trabalho de criança. Aí cresce, envolve esse pré-adolescente com o trabalho de pré-adolescente. Aí se torna jovem, já se envolve com um pequeno grupo, já envolve com o trabalho. Eu pergunto, gente, vai ser ateu? Não! O problema é que os pais não estão fazendo a lição de casa direito. Muitos estão gerando, mas não estão adotando os filhos que geram. Olhem para cá, pai. Você é o responsável pela espiritualidade da sua casa. Eu coloquei no meu livro, Pais do berço ao altar. Pais que se preparam para a paternidade se tornam pais melhores. E esta preparação tem 3 aspectos importantes: uma preparação espiritual, uma preparação emocional e uma preparação financeira. Aí você me pergunta, por que para ser pai eu preciso me preparar espiritualmente? Porque o pai, à luz das Escrituras, ele é o sacerdote da casa. É aquele que leva a família à presença de Deus e que traz a presença de Deus para a família. O pai é o profeta. É aquele que aponta para o futuro e que denuncia os pecados da família. O pai é o pastor. É aquele que vê cada membro da família como uma ovelha. E o bom pastor diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando você olha para o Salmo 23, o pastor é aquele que dá direção, provisão e proteção. Não é a responsabilidade da mulher liderar a vida espiritual da família.
Não é responsabilidade da mulher chamar todos os dias a família para o culto doméstico. Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os profetas? Aonde estão os pastores da casa? Os pastores da família? Aonde estão os líderes espirituais da casa? Quantos homens estão aqui hoje? Levante a mão assim, todos os homens. Preste atenção. Aonde foi que Adão errou? Deus disse para Adão: você vai governar, você vai cultivar. Cultivar é cuidar, nutrir, alimentar, adubar para fazer crescer. Você vai cultivar e você vai guardar. Então, você vai governar, você vai cultivar, você vai guardar. Deus nunca disse para a mulher: você vai governar. Deus nunca disse para a mulher lá no jardim: você vai cultivar e você vai guardar. Se ela estivesse perto e perguntasse para Deus: tá, o Adão vai governar, o Adão vai cultivar e o Adão vai guardar. E eu, Senhor? Deus diria: você vai auxiliar aquele que governa, auxiliar aquele que cultiva, auxiliar aquele que guarda. E o problema de Adão está sendo reproduzido nos homens hoje. Quando Eva está conversando com a serpente, aonde é que Adão estava? Perto ou longe? Capítulo 3 de Gênesis diz que ela viu, ela tomou do fruto, vendo que era agradável aos olhos, ela tomou, comeu e deu. Todos os estudiosos que eu li têm a mesma conclusão. O texto no original dá a impressão de que ele estava perto e não longe. Porque ela tomou, comeu e deu. Se ele estava perto, eu pergunto, ele estava presente, sim ou não? Não. Porque tem muitos homens presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente e espiritualmente. Agora preste atenção. 3 erros de Adão. Primeiro erro de Adão, o silêncio. O silêncio de Adão. Segundo erro de Adão, a passividade de Adão. O terceiro erro de Adão, a transferência, o não assumir responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Ele culpa Deus por tabela e a mulher. Ele não assume. O silêncio de Adão. Adão não falou quando deveria falar. Adão não gritou com a serpente quando deveria gritar. Adão não disse o que deveria ter dito. O silêncio de Adão comprometeu tudo aquilo que o casal havia recebido da parte de Deus. Eles perderam. Sabe, muitas mulheres procuram a gente dizendo assim: pastor, meu marido fala muito no trabalho. Meu marido fala muito na igreja. Meu marido fala muito com os amigos na rua. Mas dentro de casa, ele é um Adão. Em silêncio. Agora olha aqui, homens, por favor. Quando como sacerdote, profeta, pastor e líder, você se cala dentro de casa, a serpente fala. A serpente fala pelo Instagram. A serpente fala pelo Facebook. A serpente fala no WhatsApp. A serpente fala na Netflix. A serpente fala no YouTube. E muitos homens
estão perdendo sua casa porque não falaram quando deveria falar. Ou não estão falando quando deveriam estar falando. E essa é a pergunta aos homens aqui. Quando é que você vai chamar a tua filha para uma conversa difícil, responsável, mas com amor? Quando é que você vai chamar o teu filho para uma conversa séria, difícil, responsável, mas com amor? Quando é que você vai chamar a sua esposa para uma conversa séria, difícil, responsável, mas com amor? Quando é que você vai reunir a família para dizer aquilo que precisa ser dito à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus? Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os profetas? Aonde estão os pastores da família? Aonde estão os líderes espirituais da família? Olhem para cá, por favor. Adão foi passivo, porque quando ele viu que a serpente conversava com a sua esposa, o que ele deveria ter feito era ter se interposto entre a serpente e a sua esposa e dizer à serpente: aqui não. A única voz que nós ouvimos é a voz daquele que se assenta em um trono acima das estrelas e é Senhor das nossas vidas. Sai daqui em nome deste Deus que nós adoramos e servimos e honramos obedecendo. Fique de pé, por favor. Sabe, Deus quer levantar um exército de homens posicionados dentro de casa. Quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Naquela época a família era patriarcal. E o homem era a figura central, soberana da casa. Naquela época, quando um homem falava dentro de casa, todos, nesta direção, todos obedeciam essa ordem, porque a família era patriarcal e a figura do pai era soberana. Mas a figura do homem posicionado dá a direção. Um homem posicionado dentro de uma família é um farol para toda a família. Sabe por que meu filho é São Paulino? Sabe por que minha filha é São Paulina? Sabe por que meus netos são São Paulinos? Porque eu sou São Paulino. O que eu estou querendo dizer para você? Sabe por que minha filha é apaixonada pela palavra e por Jesus? Sabe por que meu filho é apaixonado pela palavra e por Jesus? Porque eles viram essa paixão em mim. Eu estava dizendo: é por aqui, meus filhos. É por aqui, ó. É por aqui. Um homem posicionado em Deus, dentro de uma casa, toca a sua geração.